Estamos aqui hoje com uma matéria diferente, mais esclarecedora e muito importante para todos os brasileiros e principalmente nós, curitibanos, que estamos aqui vivendo um momento diferente. Doutor Matheus, como você pode falar um pouquinho, esclarecer o que está acontecendo em Curitiba com essa gripe HN1? Bom, a nova gripe, o HN1, que alguns ainda chamam de gripe suína, o que não é correto, tá? É uma gripe que tem um comportamento semelhante àquela gripe tradicional, aquela gripe que a gente chama de sazonal, né? O que ocorre é o seguinte, que como toda nova pandemia que chega em algum território, né, ele primeiro afeta quem? O adulto jovem. Por quê? Porque o adulto jovem é a maioria da nossa população, tá? E dentro desse grupo também está um outro grupo de risco, que são quem? As gestantes, né? Que a gestante que está na mesma faixa etária é que tem esse risco, tá? Bom, de todo modo, quais são as condutas que a gente tem que adotar, né? Primeiro, as pessoas têm que procurar se manter sempre bem informadas, né? Então, as informações que as autoridades sanitárias, né, distribuem, elas é que têm que ser seguidas. Nada daquela angústia, daquele pânico que foi provocado por aqueles e-mails onde foram transmitidos para todo mundo, diziam-se que morreram tantos médicos do Hospital de Clínicas, outros médicos do evangélico, que havia Isso não é verdade. Não, nada disso, não teve nenhum óbito de médico por motivo de gripe. Tá? Isso foi comprovado já 3 vezes pelo Conselho Regional de Medicina, agora nos últimos tempos, até para ver se não escapou algum dado que a gente não sabia. Então não há também motivo de pânico tão exagerado, mas nós temos que estar em estado de alerta. Porque o que acontece? Você tem uma patologia que é nova, o vírus foi isolado há 4 meses atrás, na Califórnia, tá? Ele veio para o Brasil já com aparentemente uma pequena mutação, então ele vai ser um vírus que vai ter uma tendência a também entrar no grupo dos sazonais lá na frente, né? Então futuramente vai se tornar uma gripe comum. Sim, né? Futuramente eu digo, daqui a 2, 3 anos se torna uma gripe comum. Mas enquanto isso, enquanto as pessoas não adquirem um certo grau de resistência, todos são suscetíveis, né? E quando se diz suscetíveis, isso significa o quê? Você pode ter um grande número de infectados por essa gripe. Mas, para a nossa sorte, a letalidade é inclusive menor que a da gripe tradicional, né? Mas o que acontece, né? Por ter essa singularidade atual de atingir e, né, acabar levando a óbito adultos jovens e gestantes jovens, né, se tornou uma maior preocupação, inclusive, da sociedade. As recomendações... Você falou em morte. Sim. Qual é o número hoje real de mortes em Curitiba e no estado do Paraná? Então vamos lá. O número real de mortes a gente só pode falar depois que os exames que foram coletados forem processados. Então o que acontece? Os números que foram divulgados, por exemplo, anteontem, de 58 óbitos, hoje no Paraná inteiro, hoje deve ser divulgado outro número pela Secretaria de Estado da Saúde, já com um número maior, tá? Esse reflete uma situação de 15 dias, 8 dias atrás. Tá? Então, é evidente que o número é sempre maior do que o oficial, mas não tão grande como as pessoas dizem. Percentual seria mais ou menos quanto em relação, vamos falar, à gripe comum ou uma outra doença que tem uma expressão aqui no nosso estado? Então, vamos dar números comparados com o do ano passado, né? Então, os óbitos no Paraná, derivados de complicações de gripe, eles ficaram na faixa de 250 a 260 no mesmo período em julho. Da gripe comum. Né? Da gripe comum. Esse ano, com gripe comum e todo, nós tivemos em torno de 140 casos. Mas por quê? Porque foi aumentada a vigilância exatamente por causa dessa outra gripe. Foi introduzido o medicamento, né? Então, aqui em Curitiba, nós estamos fornecendo o medicamento, né, a partir de uma prescrição médica fundamentada, tá? E isso daí deve ter colaborado muito na questão dos nossos indicadores. Agora, por outro lado, sempre vem aquela recomendação, né? A exposição desnecessária a gente não deve fazer, tá? Por outro lado, também não é para a pessoa ficar em casa absolutamente com medo de tudo e de todos, né? Então, tudo tem que ter critério, né? Então, a pessoa ela pode ir para uma atividade laborativa, comercial, ela pode fazer suas compras, tá? Eventualmente, ela pode jantar fora, pode também, se for o caso, né, frequentar alguma casa noturna, mas que esteja em condições de boa ventilação, que forneça para o seu cliente, tá, pelo menos o álcool gel, mas principalmente instalações sanitárias com água corrente e sabão líquido,
que as pessoas possam usar de maneira muito frequente. Isso, como até antes de nós começarmos a entrevista, isso já acontece nos bares. Você vê que a prefeitura ela tem uma vigilância constante de todos os órgãos, então isso já existe. Aonde eu queria chegar, você falou em mortes 240 no ano passado, 140 nesse ano. Pelos dados preliminares. Pelos dados preliminares. Então existe um pouco de pânico no pessoal. É um pouquinho diferente. Existe algum exagero, mas você tem uma outra característica diferente das outras gripes. As outras gripes, o cidadão, quando se recupera de maneira integral. Enquanto que nesta, nem sempre. Entende? Então, tem que ter preocupação sim, tem que ter alerta. Então, o que nós entendemos é o seguinte, tá? Tem que estar em alerta, podemos estar um pouco mais tranquilos sim, tá? Não podemos relaxar, não é uma época de relaxamento. Tá? E na questão específica, né, do público noturno, tá? A recomendação é o seguinte, tá? Para tanto os empresários como também para os seus clientes. Tá? Se nós conseguirmos fazer com que os ambientes sejam melhor ventilados, tá? As pessoas estiverem sadias, ou seja, sem sintomas, isso é muito importante. Isso é o mais importante. São essas duas coisas. Um ambiente extremamente bem ventilado e as pessoas sem nenhum sintoma respiratório, né, que vão daí poder frequentar esse tipo de ambiente.